A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais um dia trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Essa palavra está contida aqui na lição bíblica, lição 4, 24 de julho de 2022. Nós vamos trazer aqui uma palavra. Não vai ser toda a lição, mas vai ser um resumo aqui, bem rápido, muito breve, da lição 4, Nós estamos com uma lição muito importante, muito linda e de grande conteúdo para nossas vidas. Tem por título Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição 4, do terceiro trimestre, 24 de julho de 2022. Tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Alguém já ouviu falar nesta palavra, Divórcio. Divórcio é o que mais hoje em dia está acontecendo no meio, principalmente cristão, infelizmente, e em todo o povo tem acontecido esta tragédia, Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui ao textuário, Louvado seja o nome do Senhor. Textuário está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 6, nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quem está falando esta palavra? O próprio Jesus. O próprio Jesus quem está instruindo o povo a não separar aquilo que Deus ajuntou. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De verdade prática, amado, vem nos dizendo o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual e monogâmico e indissolúvel. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9, Louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dizer dessa forma, vejam só. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4 de Mateus 19, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá, veja só, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É o que está lá no textuário, Disseram-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Vejam só, que dureza de coração já é pecado. Então, por causa, Jesus jogou aqui a responsabilidade para ele, a culpa para eles. Senão, veja só aqui, disse dele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Veja só, aqui não quis dizer que é por causa da mulher que errou, por causa disso, não. Jesus colocou aqui a culpa neles, por causa da dureza, por causa do pecado do vosso coração. Foi que Moisés permitiu, Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9, eu vos digo, porém,
que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, veja só, o último motivo que abre uma brecha, não é que dá permissão, não é que está mandando, não que seja um mandamento, não. Abre uma brecha aqui para ele separar. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Eu tenho falado muito sobre este ponto, de que alguém fala que se houve uma infidelidade conjugal, então o que traiu primeiro, o outro está livre para casar. E não é isto que a palavra vem dizendo aqui no versículo 9. Ouça isto no nome de Jesus. Vejam só, entenda bem o que vem dizendo aqui a palavra. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, quer dizer, por causa de prostituição, ele dá uma brecha, você pode até repudiá-la, mas não pode casar, foi o que Paulo falou lá em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Não sendo por prostituição e casar com outra, comete adultério, certo? Aí aqui alguém pode dizer assim, peraí, ele, a irmã pode falar assim, ele separou de mim, não foi por causa do adultério, certo? Casou com outra, ele já adulterou. Então ela poderia pensar, eu estou livre para casar com quem eu quiser. Mas veja como é que diz o final do versículo. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Quer dizer, o camarada já separou, casou com outra, cometeu adultério. Então ela também poderia estar livre agora para casar, mas não, quem casar com ela também comete adultério. Aí agora o negócio pegou fogo, não é verdade? Então, lá em Romanos, no capítulo 7, Romanos 7, nós vamos ver o que é que diz aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler do versículo primeiro a seguir. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Olha só, ele faz a pergunta, não sabe que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Aí, versículo 2, ele vem explicando. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Entenda aqui que a palavra que Paulo está falando aqui, ele não está falando aqui separando o marido, ela está livre para casar. Não, ele fala morto o marido, aí é que ela está livre para casar. Não? Versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem, mas o que? Separar do marido? Não. Mas, morto o marido, está livre da lei e assim não será adúltera se for de outro marido. Aí quando muita gente, amado, está confundindo este versículo de Mateus 19, versículo 9, e todos que eu converso têm falado a mesma coisa, que se for por causa de infidelidade conjugal, pode casar novamente e tal. Não é isto que a palavra está falando aqui. Não é isto, porque se você for ver aqui o final, a parte B do versículo 9 de Mateus 19, está falando que se a pessoa separar, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Aí alguém confunde isso aqui. Assim, peraí, se é por causa de prostituição, eu posso casar. Mas não está falando que pode casar. Ele está falando que dá uma brecha para que ele separe, mas não que pode casar novamente. Veja só, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, quer dizer, repudiar sua mulher não sendo por prostituição, e casar com outra, comete adultério. Aí o pessoal confunde essas palavras e fala assim, não, se é por prostituição eu posso me casar, porque a Bíblia está dando aqui legalidade para casar. Não, está dando legalidade até para separar, mas não para casar.
Eu repito, eu toco na tecla, certo? E o que casar com a repudiada, como eu já falei agora, se fosse assim, o primeiro que largou, casou, cometeu adultério, então a segunda estaria livre, ou o segundo estaria livre para casar, mas não está. Quem casar com a repudiada também comete adultério. Então, está bem explicado, certo? Não tem outro, outra alternativa, não. Amado, o objetivo dessa lição é muito importante nós meditarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ele vem alertando para que nós possamos estar alerta, né? Da sutileza do inimigo. O que é sutileza? É algo que é parecido. O inimigo vem com aquela. Tem pessoal até que fala que ele vem com sapatinho de algodão, sem fazer escândalo, sem fazer barulho. É sutil, certo? Então nós temos que tomar muito cuidado porque as pessoas estão banalizando a verdade de Cristo e trocando, né, invertendo os valores. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui, amados, a introdução, engrandecido ao nome do Senhor. A introdução é um pouco extensa, mas nós vamos aqui só dar um resumo aqui, engrandecido ao nome do Senhor. Queridos, o divórcio é entendido, na introdução aqui fala, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou a ruptura, né? A ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Aqui é o que eu falei. Tem pessoas que confundem muito, né, com esta palavra de permissão, de vontade do ser humano, muitas vezes, de querer casar novamente. Isso é com ele, mas não que a palavra de Deus permita que ele case enquanto viverem os dois, certo? Fala que pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Na verdade, a palavra diz que não pode casar e acabou, não pode, pronto. Não sou eu que vou distorcer a palavra de Deus e falar o contrário. Assim eu estarei tirando ou aumentando um ponto, um tio, como diz a palavra de Deus, que quer aumentar ou diminuir, será também tirada a minha parte, né, do livro da vida, ouça isso no nome da árvore da vida, ouça isso no nome de Jesus. Então nós vamos prestar muita atenção, queridos, porque a vontade de Deus é que o homem se fortaleça no seu matrimônio e jamais haja divórcio. Se houver, saiba, não pode casar enquanto viver os dois. Aqui a vontade de Deus para o casal é sempre fortalecer, né? Fortalecer o irmão, a união do irmão, da irmã, né? A fim de servirem ao Senhor com alegria. Então, essa é a vontade de Deus, porque um casamento fraco, uma igreja fraca, uma família fraca, a igreja fraca, mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos para a batalha, nós vamos à frente, louvado seja o nome do Senhor, com alegria, prosseguindo na obra do Senhor. Os filhos de Deus, amado, devem vigiar quanto aos ataques daquele que deseja destruir a família e separar o que Deus uniu. Se nós pudéssemos, ao invés de lutar contra a carne, porque o Paulo fala lá em Efésios 6, que a nossa luta, a nossa milícia não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades. Se nós observássemos quem que está por trás das briguinhas, das guerrinhas, das contendas, nós não ficaríamos batendo boca com pessoas erradas, não. Dobraríamos nosso joelho e ia nos fortalecer na presença de Deus. Por isso que está acontecendo tanto divórcio, porque o pessoal está lutando contra a carne e o sangue. Ouça isso no nome de Jesus.
Nós devemos tomar muito cuidado, querido, quanto ao que a palavra de Deus fala, porque se nós distorcermos, nós vamos pagar um grande preço. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pular aqui para o primeiro tópico, né? Quero ser breve aqui para não tomar muito tempo de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico diz assim: o divórcio no contexto bíblico. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos só fazer um resumo aqui, não vou ler no momento, deixar isto para outra ocasião, nós estaremos aqui trazendo mais detalhado. Mas a palavra divórcio, amado, vem da palavra hebraica, né? Eriktush, que significa cortar para separar, né? Essa palavra hebraica, Eriktush, né? Que significa cortar para separar. Nunca, veja só, parte B, nunca foi o desejo de Deus que o casal se separasse. Por isso Deus uniu Adão e Eva e os abençoou. Ouça isso no nome de Jesus, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai nos dizer assim: Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B. O divórcio foi permitido no Antigo Testamento por questão de imoralidade, por questão de dureza de coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você for lá para o livro de Deuteronômio, você vai ver lá no capítulo 24, versículo 1 de Deuteronômio. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deuteronômio 24, versículo 1, nos diz assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela qualquer coisa indecente, escrever-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão, e a despedirá para da sua casa, se louvado seja o nome do Senhor. Então, isso aqui se houver imoralidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos vendo que, desde o início, que não pode casar novamente. Poderia até, por causa de imoralidade, separar, mas não casar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, infelizmente, amados, se tornou uma prática comum. O divórcio se tornou essa prática comum. Só era permitido essas questões assim de imoralidade, uma coisa muito séria, mas agora o pessoal estão banalizando, estão se tornando isso aí comum. Ouça isso no nome de Jesus, estão pagando um alto preço, estão colocando sua salvação em risco. Ouça isso no nome de Jesus. Está se tornando muito comum essa prática, por qualquer motivo, como um mau hálito ou dor no corpo, até uma besteira assim, pessoal já querem separar, né? Louvado seja o nome do Senhor, em vez de tratar, em vez de correr, de fortalecer os dois na oração, e cuidar da saúde e tudo mais, mas não, por qualquer motivo, fútil, banal, já querem separar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deixou bem claro, amado, que no princípio não havia divórcio, né? Entre os filhos de Deus, você vai ver lá em Mateus, né? Na leitura que nós fizemos, Mateus 19, versículo 18, né? Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor. Vamos aqui pular para o segundo tópico, né? O divórcio no contexto do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero só trazer um resumo aqui, não vou ler também o segundo tópico, mas vamos trazer aqui um resumo, né? Os grandes, né, os 4 subtópicos, né, aqui, esses subtópicos que nós temos aqui, os 4 grandes ensinos sobre o divórcio no Novo Testamento. Primeiro,
O ensino de Jesus para os casais é que o divórcio não deve acontecer, exceto se houver o adultério, certo? Até aí o divórcio é permitido, menos o próximo casamento enquanto viver os dois. Nós lemos lá em Romanos, né? Capítulo 7. Segundo, Jesus adverte que o adultério, né, pode começar ainda no coração, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, e isso pode levar ao divórcio. Então, o adultério começa ali com o desejo, começa com a cobiça, e daí vai levando à prática, vai trazendo à prática, e aí consegue chegar ao divórcio, né? Terceiro, o apóstolo Paulo, amado, ensina aos casais crentes que estes não devem se separar, conforme está lá em 1 Coríntios, que nós acabamos de citar ainda agora, capítulo 7, versículo 10 e o 11. Ele vai falar que não deve separar, e se separar, que fiquem sem casar. Ouça isso no nome de Jesus. Mais uma vez, Paulo vem aqui advertindo, né, sobre o divórcio, porém, que não se case. Acho que é o versículo 11, né, que vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 7, versículo 11, de 1 Coríntios, né? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie, e aí? E agora? Aí pegou fogo, né? Ou que se reconcilie com o marido, né? Ou com a mulher, vice-versa, né? Ouça isso no nome de Jesus. E que o marido não deixe a mulher. Certo? Então, amados, não é difícil de entender aqui o que está escrito. Aqui em Corinto ele fala que não pode separar no versículo 10, se separar no versículo 11, que fique sem casar. Lá em Romanos, voltando lá em Romanos, capítulo 7, ele fala que enquanto viver os dois, não pode casar. Mas as pessoas estão invertendo os valores, as pessoas estão levando para o lado do seu bel prazer, aquilo ali está trazendo satisfação para eles, segundo o casamento e tal. Não, eu já vi pessoas falar assim, eu sou jovem, eu vou ficar sem casar até... Não, aí vai, comete o erro, ouça isso no nome de Jesus. Então, por que separou, infeliz? Por que não volta então? Por que não se reconcilia, como Paulo está falando aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto, amado, Paulo ensina que aos casais mistos que se um cônjuge crente for abandonado pelo descrente, este ficará... Não, aqui nesse comentário aqui, ele está até falando que ficaria livre para casar novamente no Senhor, mas não é isso que diz lá no versículo 15 do capítulo 7, né? Aqui nesse comentário aqui, eu acredito até que o irmão foi um pouco meio infeliz em trazer assim, né, falando que se separar ficaria livre para casar. Não é isso que a palavra vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, não. Acho que aqui ele se empolgou aqui um pouco, hein? Veja só o que diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, a servidão do marido, ou vice-versa, certo? Deus o chamou para a paz. Aqui não está falando de um novo casamento, não está falando, não está liberando ele a casar ou ela a casar novamente. Então, aqui esse comentário aqui, que eu anotei aqui do irmão, mas isso aqui não está muito bem pegando assim, muito bem não, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui a sinopse, né? É uma visão geral da primeira parte, né? Que fala que o divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico, né, que é a segunda parte aqui, nós vamos estar trazendo aqui, e a sinopse aqui, né, que nós acabamos de ler aqui, que fala que o divórcio está presente, mas não devia, a Bíblia diz que do início não foi assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a segunda parte vem nos dizendo a sutileza da normalização do divórcio. Louvado seja Deus.